Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Reda Lovers. Aqui é a Melina, mestranda do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, do Campus Ouro Branco. Este é o Redação, o podcast inclusivo que fala sobre a redação do Enem para participantes cegos e com baixa visão, e tem como pano de fundo a educação profissional e tecnológica. Um podcast feito para te guiar na jornada rumo à nota 1000. Aqui descomplicamos o que parece complexo. Te ajudamos a encontrar sua própria voz no texto e mostramos que a redação do Enem pode ser uma experiência acessível e, claro, muito mais inclusiva. Prepare seu fone de ouvido, abra sua mente e vamos juntos construir uma redação de sucesso. Esse é o Redação, o som inclusivo da redação do Enem. Nós temos a honra de receber o professor doutor Adilson Ribeiro de Oliveira, professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, o IFMG Campus Ouro Branco. Ele tem doutorado em letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e realizou seu pós-doutorado na França. Temos também aqui com a gente, para compor a nossa banca, o mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFMG Campus Ouro Branco, Marcos Christian de Jesus Pereira da Cruz Rodrigues. Ambos os convidados, em parceria com os autores Adriele Clara Henriques Dias, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho, Denise Giarola Maia e Felipe Emanuel da Silva Henriques, de forma colaborativa, produziram o manual Redação do Enem: O que é, como se faz? Um e-book gratuito que será disponibilizado no link abaixo nesse podcast. Adilson, Marcos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Bem, antes de iniciarmos o bate-papo sobre a redação do Enem, eu gostaria que vocês nos falassem um pouco sobre a sua experiência com a escrita da redação do Enem. Aconteceu algo marcante com vocês nesse sentido? Por que o gosto pelo ensino da redação do Enem? Eu sou professor de redação, sou professor de língua portuguesa, né, há muitos anos. E uma das frentes de trabalho do professor de língua portuguesa é a redação, evidentemente. E sendo a redação do Enem uma avaliação muito importante para os estudantes que estão finalizando o ensino médio e que desejam continuar os seus estudos, ingressar nas universidades públicas e privadas. Eu acabei, ao longo do tempo, da minha carreira e a minha dedicação ao meu trabalho, acabei, assim, fazendo esse investimento, né, na redação do Enem. Em várias frentes, né, com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. Como ensinar melhor os estudantes está relacionado ao meu papel, à minha atuação como professor de língua portuguesa que sempre se dedicou a procurar meios, instrumentos, métodos de ensino da língua portuguesa, e nesse caso da redação do Enem, por se tratar de uma avaliação muito importante para os nossos estudantes. Você, Marcos, como que aconteceu com você? Aconteceu algo marcante que te levou a gostar, assim, de trabalhar com a redação? Conta pra gente um pouquinho. Olá, Melina, Gilson e todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse podcast, te parabenizar pela iniciativa e sobre a minha relação com a redação do Enem, eu acho que talvez seja difícil apontar uma situação específica em que tenha despertado esse meu interesse. Durante o ensino médio, eu fui estudante, né, do IFMG Campus Ouro Branco. E eu produzia redações modelo Enem, cerca de 2, 3 redações por semana, para me preparar para o Enem. E talvez, se eu tivesse que apontar uma situação específica,
tenha sido a minha relação com o projeto de extensão Contexto, Oficina de Leitura e Produção de Textos, que é um projeto em que eu participei das atividades, que enviava minhas redações para os bolsistas e os voluntários do projeto corrigirem. Isso foi fundamental para que no ano de 2018 eu tivesse atingido 980 pontos na redação do Enem e consegui ingressar posteriormente no ensino superior. E no ensino superior, eu cursei administração também no IFMG Campus Ouro Branco, eu participei de um projeto de pesquisa, eu fui bolsista de iniciação científica no projeto Análise de Redações Nota 1000 do Enem, Constatações, Apontamentos e Perspectivas. Isso me abriu diversas oportunidades. Então, naquela época, eu produzia artigos científicos, material didático, eu pude participar de alguns eventos locais, regionais, nacionais e internacionais, e isso de alguma forma estreitou a minha relação com a redação do Enem. E também nesse mesmo período, eu fui voluntário no projeto de extensão Contexto. Nossa, que maravilha, Marcos. E a gente vai ver lá para frente que é o projeto Contexto que vai acabar também servindo de inspiração para vocês escreverem um e-book, né. Eu queria saber como que vocês definem o que é a redação do Enem e qual a importância dos participantes conhecerem essa definição. É bacana ter esses 2 pontos de vista, assim, que ao mesmo tempo se articulam, né, conversam, né, evidentemente, mas que também têm, são refletem olhares diferentes, né, porque eu sou o professor de redação há muitos anos, eu tenho uma longa experiência aí, o Marcos foi meu aluno inclusive, então eu tenho um olhar desse ponto de vista. E o Marcos, como estudante, como, monitor de redação, como participante de projeto de extensão nosso, projeto Contexto, sobre o qual nós vamos falar mais adiante, tem também um outro olhar, né, e porque, enfim, nós temos, histórias diferentes, né, sobre a redação do Enem, embora sejam histórias que dialogam, que estejam no mesmo contexto. A redação do Enem, falando de forma bem resumida, é uma prova escrita que se insere no exame mais amplo, no Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma avaliação, um exame, como o próprio nome diz, a que se submetem todos os estudantes brasileiros que desejam ingressar na universidade. Basicamente é isso, né. O Enem foi criado por outros motivos, mas ele acabou tomando essa proporção. No interior do Exame Nacional do Ensino Médio, existe uma parte desse exame que é a redação, que, nós chamamos hoje como redação do Enem. Essa redação do Enem é basicamente uma prova, dissertativa argumentativa, que exige a elaboração de um texto. É um texto dissertativo argumentativo que o estudante tem de fazer no interior deste exame e que, dentre as particularidades que ela apresenta, é um texto dissertativo argumentativo em que, a partir da discussão sobre um determinado tema, né, que obedece a uma estrutura, evidentemente, de dissertativa argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão, tem uma particularidade, que é o fato de que nessa prova, nessa redação, o estudante precisa fazer uma proposta de intervenção para o problema social que ele debate. Já que os temas propostos para a redação do Enem, para a escrita desse texto dissertativo argumentativo, tem sempre um viés, uma natureza, uma referência a algum problema social brasileiro, algum problema de natureza social, que pode ser política, econômica, cultural, enfim, é um problema social da sociedade brasileira sobre o qual o estudante precisa discutir, sobre o qual ele precisa dissertar e argumentar a respeito. Em linhas gerais, é isso que nós podemos chamar de redação do Enem. Eu acho essa descrição do Adilson muito interessante e contempla a redação de uma forma geral. Então aqui minha intenção é de trazer alguns aspectos
mais específicos para a gente conseguir ter uma compreensão mais, prática do que é a redação do Enem. Então, como o Adilson já disse, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, o que significa então que o estudante ele deve dissertar sobre um tema, um determinado assunto, sem se esquecer de argumentar para defender um determinado ponto de vista, que é o que a gente chama de tese. Esse texto, a redação do Enem, tem uma estrutura específica, é um texto construído sob a forma de parágrafos e tem uma especificidade que é a proposta de intervenção social que deve respeitar os direitos humanos. Esse texto ele deve ser escrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, prezando pela coesão e pela coerência textual. Então, ter esse conhecimento é importante para o estudante conseguir destravar a escrita, para ele conseguir se posicionar no texto como um sujeito crítico e, ao mesmo tempo, entender quais são os limites estruturais, argumentativos e linguísticos propostos pela redação do Enem. Eu gostaria de até de fazer uma pergunta para vocês dois, a respeito de desconhecimento. Vocês que já trabalharam com o projeto, igual o projeto Contexto, tiveram contato com esses alunos que buscam aprender a escrever a redação do Enem, e você acha que esses alunos conhecem essa definição, sabe o que é Enem ou eles ainda têm muita dúvida? Melina, a sua pergunta é importantíssima, né? Afinal de contas, nós fazemos definições sobre o tipo de texto, o que que representa a redação do Enem. Posso até acrescentar aqui que, nos nossos estudos aí, nas nossas pesquisas, né, que nós fazemos na nossa equipe, eu, o Marcos, a professora Ana Paula, a professora Denise, o Felipe, a Adriele, que são autores também, né, do livro sobre o qual, nós podemos falar mais um pouco mais adiante. Nós percebemos, inclusive, Melina, que o que se cobra na redação é um tipo textual, um texto de natureza dissertativa argumentativa. Mas a redação do Enem, esse texto, esse exame, tomou uma proporção tão grande que o evento, né, essa prática de letramento, que é a redação do Enem, que é esse exame, acabou fazendo configurar a redação do Enem quase que como um gênero textual mesmo, quase não, ela passa a ser um gênero textual. Então, toda vez que nós falamos a redação do Enem, nós falamos de uma prova de redação para um exame nacional, no final das contas nós estamos falando de um gênero textual, porque ele ocorre num determinado espaço, num determinado contexto, há determinados objetivos, há determinadas características e especificidades que acabam delineando, né, que acabam contornando em termos estilísticos, em termos estruturais, em termos textuais e gramaticais também, um formato da redação. Para o estudante, é muito importante, assim, saber que para essa redação especificamente, há algumas especificidades, algumas características que precisam ser observadas, né. O Marcos aí já adiantou, já falou um pouco sobre o fato de que há uma estrutura bem delimitada para esse texto. Então, quanto mais o estudante se apropria dessas características, dessas especificidades que são próprias desse texto, dessa redação, para esse evento específico, mais ele tem condições de demonstrar as competências que vão ser avaliadas. Eu vou dar só um exemplo antes de passar a palavra para o Marco, né? É um exemplo assim do meu percurso, né, como professor de redação já há praticamente há mais de 30 anos, eu posso dizer, certo? Antigamente, nós ensinávamos a redação, né, para os vestibulares. Houve um tempo, inclusive, que nós chamávamos de redação escolar. Só que, no caso dos vestibulares,
cada universidade, cada instituição e também a cada ano escolhe um determinado gênero textual ou um tipo textual diferente. Bom, sempre predominando o texto dissertativo argumentativo mesmo como exigência. Com a criação do Enem e com o impacto como um instrumento que foi criado para ser uma avaliação nacional do ensino médio e que passou a ser um instrumento de acesso à universidade, ela tomou uma proporção que acabou constituindo algumas características específicas desta redação. E é por isso, inclusive, que nós podemos até falar que é um gênero. Então, quando o estudante se apropria dessas características, quanto mais ele se apropria, maiores são as chances de ele ser bem-sucedido depois na avaliação que é feita, porque é um modelo que enquadra essa redação em algumas características que são bem específicas desta avaliação. Então é importante os estudantes terem esses conhecimentos, terem acesso a esses conhecimentos sobre o que caracteriza, quais são as especificidades dessa redação. A meu ver, eu acho que a importância de os estudantes terem esse conhecimento é isso. Quanto mais se apropriam dessas características, dessa redação específica, maiores são as chances de saírem bem-sucedidos ao final, na avaliação. Essa questão que o Adilson levantou, da redação do Enem, de a redação do Enem ser um gênero, né, textual, discursivo, é algo que a gente percebe na literatura. Inclusive é um achado de várias pesquisas, né, 3 pesquisas que nós desenvolvemos na iniciação científica, que provavam que as redações, do Enem, nota 1000, nós fizemos uma análise com recorte temporal de 2013 a 2018, elas apresentavam uma certa estabilidade e características em comum. Então, aqui nós temos um claro exemplo de que a redação do Enem, ela tem uma estrutura relativamente estável e que ela cumpre hoje, né, uma função social importante de possibilitar o acesso ao ensino superior. E quando a gente fala de ensino-aprendizagem da redação do Enem, eu acredito que é sim importante nós compreendermos quais são os limites ou as características, né, estruturais, argumentativas, daquele texto específico, mas, eu acredito que é também importante nós olharmos para a redação do Enem, para além da forma, do modelo e da estrutura, e enxergar nela a possibilidade de manifestar o discurso, nosso ponto de vista sobre o mundo, sobre as coisas do mundo. Então, esse olhar é importante para o estudante, se enxergar como um sujeito crítico naquela experiência de escrita específica. Sim, eu até gostaria de chamar a atenção dos nossos redalovers para isso, para ver que como essa conversa sobre o que é a redação do Enem, ela é muito importante. A gente precisa pensar mais a fundo ainda. Nem sempre, todas as pessoas vão entender da mesma forma. O professor Adilson até falou disso no começo da fala dele, que ele tem uma visão, o Marcos tem outra, e a gente tem que entender também como que essa compreensão, ela acaba afetando os alunos que são cegos e que têm baixa visão. Quando a gente fala entender a redação do Enem, é saber como que ela funciona, como que tem que argumentar, e até da própria ideia que vem por trás do tema, que é sempre um tema voltado para melhorar um problema social, a gente entende mais ainda a importância dessa discussão, né. Mas voltando o olhar para os nossos participantes cegos e com baixa visão, para eles se familiarizar com tudo que a prova exige, pode ser um desafio, bem maior do que para as pessoas videntes, que é a forma como as pessoas que, não têm a cegueira ou não têm baixa visão, elas são denominadas, né. Então assim, eh, a gente parar para pensar que mesmo com todas as ferramentas de acessibilidade que esses alunos têm, que é o ledor, o transcritor, o leitor de tela, o em braille, que são
as tecnologias assistivas que o INEP disponibiliza para realização de prova, as coisas elas transcendem apenas a disponibilidade dessas ferramentas. Porque se a gente for parar pra pensar, vamos pensar, por exemplo, como um aluno cego com baixa visão entende o que são as famosas competências da redação, né. Será que ele consegue entender qual que é a especificidade de cada uma? Quais são os critérios de avaliação? Eu acho que a maioria dos alunos, eles não entendem como funciona a estruturação do Enem. Essa questão de, a redação já ter se tornado um gênero textual, assim, a questão também do próprio desenvolvimento do texto, que para os alunos, cegos e com baixa visão, eles não têm essa oportunidade de ver a ligação entre os parágrafos. As sequências de ideias é muito mais difícil sem, o acesso visual, porque eles vão ter que construir isso na memória deles e a partir disso desenvolvendo e voltando e construindo. E isso é uma questão que a gente tem que discutir, eu acho muito pertinente a gente estar levantando esse ponto de poder falar mesmo, e explicar para os alunos, cegos ou com baixa visão. Explicar para esses alunos, né, como que funciona toda a estrutura do Enem e como que eles podem usar esse conhecimento a favor deles, porque é a partir desse conhecimento que eles vão estar desenvolvendo uma redação do Enem mais elaborada, com grandes chances de chegar até a nota 1000. Bem, Reda Lovers, nós estamos chegando ao final da primeira parte da nossa entrevista com o professor doutor Adilson Ribeiro de Oliveira e do professor mestre em Educação Profissional e Tecnológica, Marcos Christian de Jesus Pereira da Cruz Rodrigues. Agradeço a participação dos dois e peço aos nossos Reda Lovers que fiquem atentos para assistir a parte 2 do nosso programa.